Olá, hoje fazemos memória dos santos anjos da guarda. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5 e 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: esta ideia despertou neles uma espécie de ressentimento, que o evangelista dá a entender quando diz: naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: Quem vos parece que é o maior no reino dos céus? Eles tinham vergonha de confessar a paixão que sofreram e por isso não dizem abertamente: Por que você honrou mais a Pedro do que a nós? Mas perguntam de forma geral: Quem é mais velho? Quando o Senhor distinguiu seus 3 discípulos ao mesmo tempo, Pedro, Tiago e João, na transfiguração, eles não sentiram nenhum ressentimento. Mas quando veem que só um é o honesto, os outros reclamam. Mas devemos considerar, primeiro, que eles não exigem as coisas da terra e, além disso, que abandonaram posteriormente este movimento apaixonado, mas não conseguimos nem chegar aos seus defeitos. Por que não perguntamos quem é o maior no reino dos céus, mas sim quem é o maior no reino da terra? A apresentação, no meio deles, de uma criança inocente parece-me uma coisa muito bem feita. Isso equivale a dizer: você não apenas receberá uma recompensa se tornar como esta criança, mas se honrar através de mim todos aqueles que se tornam como uma criança, eu determino para você, como recompensa pela honra que você lhes deu, o reino dos céus. E até lhes propõe algo maior, com estas palavras: recebe-me. Segue-se imediatamente, mas quem ofende, etc. O que equivale a dizer: assim como aqueles que honram estas pessoas através de mim têm uma recompensa, também aqueles que os desonram devem sofrer os males mais terríveis. E não se surpreenda que o desprezo seja chamado de escândalo, porque muitas pessoas tímidas ficam escandalizadas com o desprezo que lhes é feito. Foi uma consequência do que foi dito acima dizer: ele não me recebe, o que foi o mais amargo de todos os males. Mas como foram rudes e não se comoveram com isso, o Senhor, para lhes mostrar o castigo que lhes está reservado, usa um exemplo conhecido. Por isso lhes diz que seria melhor que sofressem esse castigo. Porque o que está reservado para eles é muito mais terrível. São Jerônimo escreveu: depois que os discípulos viram que o mesmo tributo foi pago a Pedro e ao Senhor, deduziram que Pedro era o primeiro dos apóstolos. Mas o Senhor, vendo os seus pensamentos, quis curar o seu desejo de vanglória, através de uma comparação extremamente humilde. É por isso que continua: e Jesus chamou uma criança. Então que pela idade ele era o tipo de inocência. Por outro lado, o próprio Senhor apareceu entre eles ainda criança, para lhes mostrar que não veio para ser servido, mas para lhes dar um exemplo de humildade. Outros querem dizer com a palavra Filho e Espírito Santo, que o Senhor colocou no coração dos seus discípulos, para transformar o seu orgulho em humildade. Continua, e ele disse: em verdade vos digo,
Caso contrário, vocês se transformarão e agirão como crianças, etc. O Senhor não ordenou aos apóstolos que tivessem a idade de crianças, mas sim que tivessem a sua inocência e obtivessem pelos seus esforços o que possuíam pela sua idade, para que fossem crianças na malícia, mas não na sabedoria, como 1 Coríntios, versículo 14. É como se dissesse, assim como esta criança, que vos proponho como exemplo, não é tenaz na raiva, esquece o mal que lhe foi feito, não tem prazer em ver uma mulher bonita, não pensa uma coisa e diz outra. Desta forma, se você não tiver essa inocência e essa pureza de alma, não poderá entrar no reino dos céus. Ou de outra forma, quem se humilhar como esta criança, isto é, quem se humilhar segundo o meu exemplo, entrará no reino dos céus. Continua, e quem receber tal criança, em meu nome. Na verdade, quem imita a sua humildade e inocência recebe Cristo. E o Senhor oportunamente acrescenta, para que os apóstolos não atribuíssem a si mesmos a honra que lhes fora dada, que haviam recebido essa honra, não pelos seus próprios méritos, mas pelos do seu mestre. Observem que quem está escandalizado é uma criança. Por que os idosos não se escandalizam, embora estas palavras possam ser tomadas num sentido geral e aplicadas a todos aqueles que escandalizam os outros? No entanto, a ligação das ideias exige que também possam ser aplicadas aos apóstolos, que, pela questão, perguntaram ao Senhor: quem seria maior no reino dos céus? Parecia que eles estavam debatendo uma questão de dignidade. Se tivessem continuado nesta luta, poderiam, através do seu escândalo, ter perdido todos aqueles que chamavam à fé, porque viam os apóstolos divididos sobre uma questão deste gênero. Quando o Senhor diz, seria melhor para eles se uma pedra de moinho fosse pendurada no pescoço. O Senhor usa a linguagem habitual na província, pois era costume entre os antigos judeus punir os maiores criminosos atirando-os ao mar amarrados com uma pedra, e esse castigo era mais conveniente para eles. Porque é muito melhor receber um castigo breve do que ficar reservado para sofrer castigos eternos. Até amanhã.